vezes penso nos caminhos que atravesso, confundido não professo, vou vivendo. Sinto medo quando falam incertezas, atolados de incertezas se eu respondo. Há quem diga que eu não posso, há quem diga que eu não devo. Ainda hoje eu não me vendo, nunca fui de querer um trono. Eu sinto logo mal tu olhas, não encaras, não percebes. Eu vou sempre dar o desconto. Uma vez um palhaço que andava sempre chorando. Mas tu não sabes, imaginas a ideia que ele te deu, dando dito por não dito, porque alguém minou a fronte. Sem certezas do que dizem, põe em dúvida. Nunca julgues. Queres saber, então pergunta. Ele é menino, ele não é fixe. O Zé já disse que fez e disse, ele não resiste. Outra vez isso. Ele é bandido, Zeca disse que Alice disse. Não é nada disso, portal sinistro igual um misto normal. Quem disse? Uma vez um palhaço que andava sempre chorando. Eu já te disse que devias ter calma. O gel já disse que devias pôr salmas. Se quando afirmas a verdade defraudas, na minha mão tens iguaria das caudas. Eu já te disse que devias ter calma. O gel já disse que devias pôr salmas. Sem publicidades. Então lá, começamos com de onde é que vem a música na tua vida, como é que isso aconteceu? De onde é que vem a música é sempre muito complicado, porque a música não é algo que faz parte de nós desde que nascemos, pelo que os nossos pais ouviam, que os nossos irmãos ouviam, que os nossos irmãos tocavam. Por isso é muito subjetivo. O primeiro contacto que eu tive a fazer música foi com os Ministars. Muito novo, tinha uma amiga que cantava nos Ministars e fui à experiência na altura de uma gravação do álbum, e esse foi o primeiro contacto com o estúdio ou com qualquer coisa. Depois veio pelas bandas de garagem, aquela vontade de fazer música, aquela vontade de teres um grupo de malta que ia para a garagem e experimentava os instrumentos. Começámos por aí, por covers, fazer umas pequenas brincadeiras. E isto é quando? Em 1900? Em 91, na garagem do Bizuca, ali na Quinta da Lagoa, foi a primeira experiência. Inclusive o Fred, que hoje em dia é o baterista foi baterista dos Buraca e que trabalha com o Samuel Mira há muitos anos. Foi a primeira bateria que ele teve, que era uma mini bateria. Ele é filho do Calu dos Chutes e Pontapés. E foi com ele que começámos uma primeira brincadeira. Foi pouco tempo, mas foi a minha primeira experiência. E foi giro ele estar presente e agora ser um grande músico. É daquelas cenas que ficam para a vida. Depois daí, foi as bandas de garagem. Eu era muito adepto do punk rock português, de Censurados, Pesticida, Mata-Ratos, esse tipo de música. Era um grande aficionado. E havia muitos concertos de amigos que já tinham bandas, Garagem 7, coisas assim, Primitive Reason, que surgiram também aqui na zona, e a coisa do tocar ao vivo era uma coisa que nos aliciava. E na altura, com a história do hip-hop a aparecer, a história de escrever umas rimas e de começar a entrar e começar a sentir o rap, o verdadeiro rap, que eu acho que a história do início do rap foi muito agir cá em Portugal. Se calhar até começou... A história tem muitas partes, mas para mim começou mais, se calhar, mesmo pelo rap crioulo, que foram as primeiras coisas que eu ouvi. Gregos do Shabá, que era uma banda dos húngaros, assim, muito antiga, antes dos Nigga Poison, depois surgiu ainda antes Nigga Poison nos TWA também, que eram muito fortes e tinham uma forma de expressão que na altura nós andávamos de skate, nós andávamos na rua, nós éramos adeptos do grafite e somos, não é? Tipo, da arte e da cultura, e isso fez-me ir atrás daquele ritmo, apesar da melodia crioula ser tipo brasileira a cantar, tem muita melodia na fala, e o português era muito quadrado. Pois em português uma escrita que me interessou foi muito o Gabriel Pensador. Eu tive uma namorada em 94 ou 95, que era a Mónica, que era brasileira, e na altura ela trouxe uma cassete das primeiras coisas do Gabriel, e aquilo também ficou. E depois estamos a falar da altura de 94, 95, foi quando começaram a surgir as coisas cá em Portugal. Surgiram os Micro, que foi uma das grandes bandas, dos grandes símbolos do início do hip-hop cá em Portugal. Aqui em Carcavelos, inclusive o Tomé, tinha sido a turma do meu irmão, pessoas com quem eu me dava, e começámos a sentir mais a história do hip-hop e a ir a concertos, e a malta do breakdance, e o Dé já fazia grafite há muitos anos, o Noman, todos eles estavam dentro desse movimento cultural. E pronto, e a partir daí começou uma integração, depois, através do Dé e do Noman, que tinham os
World is Complex, depois isto era de grafite e que depois traduziram para Mundo Complexo e começaram a fazer umas brincadeiras, a quem se juntou o Tonico, o António Duarte, hoje em dia luthier, que faz guitarras portuguesas. Quando se juntaram todos, convidaram-me também para começar a escrever e a participar nas coisas, e integrei os Mundo Complexo. E pronto, e aí pronto, já estávamos dentro deste movimento cultural e foi continuar sempre a fazer coisas. Vamos e mudando. A título pessoal, quando é que tu sentiste que a tua escrita, não é, começou a ficar um bocadinho ligada ou seja, quando é que tu começaste a sentir necessidade de escrever? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de escrever e sempre desde os tempos da escola gostava de escrever as coisas que via. Quando fiz o Interrail, escrevi o Interrail, sempre foi uma coisa que me acompanhou. Agora, a liberdade de expressão e dizer as coisas que achas que vão tocar de alguma forma nos outros é algo que faz parte. Se tu sentes e sentes mesmo, se calhar se tu passares vai haver outras pessoas que vão sentir e se vão identificar, e isto pode ajudar, pode ser a mudança na vida de alguém. Inclusive tenho uma história há muitos anos, isto foi, os Mundo Complexo lançaram o primeiro disco em 2003, creio eu, de originais, o Acredites ou Não, e eu fui para a Indonésia em 2004. E ao chegar da Indonésia em 2004, na altura não havia muita internet, não havia muitas coisas, e abri o mail, na altura ainda o meu e-mail antigo, e tinha um agradecimento aos Mundo Complexo pelo facto da música ter mudado a forma dele estar a pensar, de uma pessoa estar a pensar e ter uma energia de querer mudar e andar para a frente. E isto logo à partida, que foi logo após o nosso primeiro disco do Coletivo, foi uma coisa que ainda me encheu mais, ou seja, estás a fazer algo que realmente aquela ideia que podia acontecer, aconteceu. Ou seja, mexe com a vida de alguém. E isso depois fez-me querer manter um tipo de rap ou de mensagem um bocado fora do conceito geral. Eu nunca fui muito do rap americano, nunca fui muito de estar a ouvir coisas americanas e estar a escrever em cima para apanhar balança. Fui mais quadrado, tive muita dificuldade em meter as minhas coisas no tempo, porque sempre gostei de escrever para mim. E houve coisas que resultou bem, houve outras em que tive muita dificuldade e nem resultou, percebes? Por isso isto é todo um processo criativo, mas no fundo não é o nosso eu, o nosso ego também de alguma forma a querer transmitir algo para o papel que pode fazer significado. Mas as tuas letras carregam uma força, quer dizer, no geral há isso do hip hop ter essa força, não é? Mas as tuas carregam algumas verdades ainda mais pesadas, iria dizer, mas tu comprometes-te com elas, não é? Por isso é que eu perguntava-te em que momento é que tu sentes que te comprometes com a tua verdade e não com aquilo que é esperado. Eu acho que tem muito a ver com a história da vida de cada um. Eu de alguma forma fui obrigado a ser responsável cedo demais e eu era muito maluco e fiz muita asneira na vida, sempre competi em surf, tive muita sorte em fazer muitas coisas, mas houve uma altura da minha vida, ainda muito novo, com 15, 16 anos, em que tive que começar a tomar decisões mais certas para me concentrar e não me distrair, e não me perder, digamos assim. E o facto de ter ido para a Casa Pia fazer o curso de desporto deu-me outro conhecimento de malta, não é? Há bocado falei-te dos micro que surgiram nessa altura. Eu tinha um amigo meu que era da Amadora, outro que era de Chelas, e ele trazia-me uns projetos da Amadora. Antes, o Samuel vinha através do Ninja, que era de Chelas. E estas partilhas de conhecimento e de música fizeram-me perder naquilo que eu estava a dizer. Completamente. Eu estava aqui a tentar explicar-te uma coisa e perdi-me na conversa. Não faz mal. Agora, não, tinha que voltar para trás para perceber exatamente o que é que eu estava a responder, porque era o facto da música ser... Tem a ver com os contactos que tu fazes. Estava-te a explicar da vida, é isso. Estava-te a explicar do que é a própria vida e o facto de ter, se calhar, precisado de tomar atitudes em relação a mim mais cedo, essa autoconsciência fez-me
passar não, porque foi naturalmente que surgiu, a escrever coisas muito concretas, coisas que tocam, coisas que às vezes mais de sentimento, às vezes mais, mas coisas que eu acho que são verdades certas. Não vou para a música para contar histórias só porque sim. Apetece-me escrever as coisas que eu tenho feito até hoje, para mim são marcos, não foi para competir com ninguém, eu já disse isto há uns anos, que a minha ideia na música não é mesmo competir, nem chegar a grandes palcos, nada, mas que possa influenciar as poucas pessoas, ou as muitas, que gostem daquilo, não pela personagem, pelo figurino em si, mas pelo que é dito. Acho que esse é o maior meio. Há bocado fiz essa associação toda porque estava a falar porque fui para a Casa Pia cedo demais, tive outro conhecimento, não é? Fiquei a viver com os meus irmãos na altura, passei a ter uma responsabilidade que tinha, começar a ter os primeiros trabalhos para conseguir ter algum dinheiro também para me organizar. Epá, e depois, sei lá, em 99, foi cedo também, juntei-me com a minha mulher ainda hoje, há 26 anos, e acabei o curso e comecei a trabalhar, e toda esta responsabilidade de querer montar uma família, porque era um dos meus objetivos, fez-me ser talvez mais responsável em algumas coisas, não é? Acabar o curso, começar a trabalhar, estar engrenado, sempre sou uma pessoa de apontar o sistema, epá, mas nós temos que viver de alguma forma, claro. E temos que nos integrar e temos que... Era essa a minha pergunta, como é que tu combinas o Pilates, o rigor, não é? Que o Pilates se impõe? Antes do Pilates eu fui professor de natação, de hidroginástica e hidrobike, formei-me como personal trainer, eu fiz todas essas áreas. Em 2003, também já há muitos anos, conheci o método Pilates numa primeira apresentação feita pelo Pilates Institute cá, pelo Michael King e o Malcolm, através da Ana Luís Martins, que na altura ainda estava ligada aos Homes Places. E aquilo mexeu-me porque era uma coisa diferente, era uma coisa mais de conhecimento anatómico, de perceber mecânicas que pudessem ajudar as pessoas com coisas mínimas, e não a força, não a brutidão, mas mais o controle respiratório, a capacidade. E aquilo mexeu comigo naquela altura. Pá, e depois foi, quando as coisas mexem contigo, tu gostas de estudar e de ir um bocado atrás. E depois sentes, consegues ajudar outros, epá, acaba por te satisfazer também, sentir que as outras pessoas se sentem bem em praticarem, poderes ajudar, poderes no fundo eu partilho o que aprendo, não é? Estou sempre a aprender, porque continuo em formação contínua, a formação da vida não acaba. No Pilates é a mesma coisa, vou-me redescobrindo sempre e vou acrescentando e tirando outras coisas que achava mais certas noutra altura, mas tem sido um projeto, tem sido um processo giro de ligar a saúde e a capacidade de transformar algumas vidas, não só na música, mas também no Pilates. Por isso, olha... Mas olha uma coisa, este álbum que tu gostava de fazer... Não, este pormenor é genial. Isto é que esta merda pinga, a casa está bonita, mas isto pinga. Não pinga nada. Pode fazer uma entrevista. Pinga. Qual vem de lá de cima e pinga. Parece bonito, mas não é. Porquê é que tu não quiseste... Não sei se posso perguntar, porquê é que não quiseste sair daqui? Qual foi a grande razão para tu quereres ficar sempre aqui? Tu continuas muitíssimo ligado aos teus amigos de infância? Continuas a ter rotinas com eles, a manter a tua rotina ativar? Sim, lá tu fizeste questão de ficar aqui. Falamos do hip-hop e muita da gente da minha vida é totalmente ligada à cultura, mas eu continuo, e foram gente que foi entrando na minha vida e que hoje em dia são irmãos que fazem parte da minha vida, mas é engraçado, eu sempre vivi aqui, não é? Sempre vivi neste bairro, nunca saí aqui de Carcavelos. Epá, e o meu grupo de amigos mais próximo, todos nós somos amigos há mais de 30 anos mesmo. Todos nós, assim, num grupo, eu posso-te falar assim de 15 pessoas, alguns já partiram, outros, mas assim, o coeso são pessoas muito diferentes, de áreas completamente diferentes, cada um, quer das artes, quer das mais variadas áreas, nem vale a pena descrever. Mas é giro porque mantemos essa união há 30 ou mais anos, há uns, não é? Já tenho 45 para os 46, por isso há uns que conheço há 40 anos. E continuamos a estar juntos com regularidade, e assim, um grupo mais próximo sempre. E pronto, isto
é giro manteres Coerência, não é? esta capacidade, tá? Porque são pessoas que te acompanharam sempre e que te conhecem melhor que ninguém, às vezes melhor do que a família mais chegada. E pronto, e daí a grande razão de eu nunca querer ter ido viver para o outro lado. Tive algumas hipóteses de ir embora, não, sempre viajei, sempre que posso, não é? Porque também não é fácil. Depois vieram os filhos todos, não é? Hoje em dia já tenho o Sebastião com 19 e a Mariana com quase 18 e ainda o pequenote com 12. Por isso a vida cria-nos estes gaps e nós não conseguimos sair dos sítios onde somos felizes. Penso que seja assim. É uma sorte. E há muitos deles já saíram, mas continuam a voltar e continuam... Uma coisa que eu acho interessante é que neste grupo de amigos do Duda há casamentos muito longos, há vários que estão juntos. O Duda está com a Inês, como ele disse, há 26 anos. E num país tão quebrado por tanto divórcio e tanta coisa, este grupo aqui deles é um grupo muito seguro a nível de família, percebes? Não sou o único. Sim, por isso conseguimos nos manter, percebes? Tipo, há ali uma forma de estar de todos em que nos conseguimos adaptar, independentemente das áreas e da forma. Há algo que nos mantém unidos, que é a amizade, é o amor uns pelos outros, o respeito, apesar de ideias diferentes, ninguém apontar nada, porque cada um é como é e temos a capacidade de viver partilhando disso. Como eu dizia há bocado, era muito fixe um gajo conseguir viver da arte e só disso e ser... Mas a vida em si acho que tem uma comunhão, e se tu não conseguires unir todos os pontos, tu acabas por estar demasiado fechado. E acho que há muitas vezes, em certas alturas, o facto de ficarmos fechados a criar e demasiadamente acaba também por o processo não ser fácil. Sim. E o teres esta gente toda ao teu lado, com coisas diferentes, que te ocupam a cabeça, obrigam-te a aliviar e não é? Fazem-te bem de outra forma, em que não estamos no mesmo processo, não é a malta? Mais equilibrado, não é? E pronto, é que as coisas acabam por ser mais espontâneas. Mais uma pergunta. Como é que está a tua música agora? Tu mandaste-nos 2 músicas que vão estar no filme. E eu gostava de te perguntar que mudanças é que tu sentes com a maturidade a escrever? Não sei. Isto são tudo fases da vida. Eu nunca pensei fazer este último disco que eu fiz, chamado Curtas. É um disco que eu gosto imenso, um processo diferente instrumental feito pelo Diferente, que foi impecável na forma como conseguimos conciliar para criar isto, mas a escrita em si veio daqui de 6 sextas-feiras seguidas a ouvir instrumentais. Foi assim um momento mais dark em que me fugiu para um ego trip de verdades, mas foi a primeira vez que eu fiz algo assim mais, penso eu, ego trip. Eu sempre fui mais de falar e das tais partilhas que eu te digo que podem ajudar. Não quer dizer que o ego trip também não possa, porque pode criar autoestima em alguém que esteja em algum processo diferente. Mas continuo a escrever, depende do que vem. Fiz agora uma participação para um grande amigo, o Carlão Crioulo, que me deu um instrumental com uma morna, um ritmo mais cabo-verdiano, e saiu uma coisa toda de amor, de partilha, de vamos para a frente. Como há uns tempos desafiei o Diferente, que produziu este meu último disco, a trabalhar com um grande amigo meu, que é o Dadi, que há muitos anos que participa nas minhas coisas, mas nunca tinha feito nada a solo, e consegui juntar os dois de alguma forma, dei a conhecer um ao outro, e eles estão com um projeto e a fazer um trabalho magnífico. Convidaram-me e fiz umas participações, tem ali uns temas se calhar mais pesados, egos extremos, ou seja, tentar uma mensagem mais pesada num formato mais rap, mas pronto, cada coisa vai surgindo de certa forma. O Miguel Campos, que me tem acompanhado do Porto, um excelente músico, um grande mano, sei lá, fiz com ele o Ninguém Sabe Tudo, fiz com ele o Acredita. Ele agora que está-me a tentar puxar para uma coisa mais reggae, um rap reggae, para ver se fazemos. Pode ser que surja, não há essa obrigação. Sempre tive a música sem... Continuas livre. Exatamente. Quando as coisas surgem, se houver, sim. Houve mais uns rapazes que tivemos ali num evento do Amor Cuts, de uma exposição, com uma coisa muito gira, só de drums e só mesmo a bateria, para se tentar fazer um rap em várias...
vários ritmos, mas só mesmo a bateria e fazer a criação em cima daquilo também é uma coisa que tenho pensado, mas por isso as coisas vão surgindo. E há uma coisa, o Duda teve, eles chegaram como banda muito complexo, vocês chegaram a terem umas tantas músicas aí muito bem posicionadas, nos tops, nas rádios e por aí fora, e acabaram por ter músicas também, até foi usada uma para o ADJ, para uma campanha publicitária muito conhecida de televisão. Mas a ideia que eu tenho do trabalho do Duda é que ele manteve sempre muito fiel à linha de pensamento dele e acabou por... Tu hoje em dia, há um bocado estavas-lhe a perguntar, isto devia ser ele a explicar, não eu, mas estavas-lhe a perguntar que mudança é que vês no teu rap, na tua escrita, não é? Como MC, ao longo destes anos todos. E o que eu sinto é que a essência está lá, desde o princípio até agora. Claro que depois há ali contornos que podem ser um bocado diferentes, não é? Porque a maturidade e a idade traz-nos alguma... vai-nos trazendo capacidade de superarmos em algumas coisas na escrita, mas em geral eu acho que já tinha dito isto atrás no filme, que é, há uma consistência muito grande desde a primeira música que eu ouvi do meu irmão até à música das curtas que eu ouvi agora, não sei quantos anos depois. Mas é muito importante também citar isso. Os vários estados de espírito levam-te a fazer trabalhos diferentes. O Curtas foi um trabalho em que eu falo mais num ego trip, mas não é um grande ego trip, é uma conversa comigo em que se calhar tem ali um bocado uma coisa mais pesada na forma de dizer. Mas foi naquele caminho, porque eu senti muito aqueles instrumentais do De Frente e fizeram-me seguir aquele caminho por a bolha que eu estava a dizer dessas sextas-feiras aqui seguidas. Mas vamos aos trabalhos com o Miguel Campos, e são trabalhos que são feitos de outra forma. Tive mais tempo para os compor, tive mais tempo para os pensar, tive ajuda dele e de uma série de músicos. Por isso, isto para te dizer, todos os trabalhos eu tenho que estar super agradecido às pessoas que produziram, porque eu não sou produtor. Por isso, e isto para mim é mesmo um grande agradecimento, porque eu nunca fiz dinheiro da música, não é? Por isso são pessoas que partilharam isto por amor comigo, e falta agora do De Frente, que já falei, falta do Miguel Campos, de lá de cima, da Ana Mike, que já falei logo atrás. Vamos ter ainda agora tinha o nome na cabeça, o Fabric Beats. O disco Outros Tempos foi um disco de um conceito completamente diferente, porque um amigo, o Tomás, que toca guitarra e que é um miúdo da escalada, um gajo impecável, na altura me pôs em contato com o Fabric estava em Londres, mas estava numa de produzir, e chegámos ali a um disco completamente diferente do que eu também tinha feito antes, não é? E antes disso houve outros produtores que os teus caminhos, não é? Mas são todos ligados a pessoas que em algum momento me partilharam algo instrumental que me mexeu e fez ir naquele caminho. Mesmo acredites ou não, que foi o Dependent do Telmo Santana já em 2005, também naquela altura foi ele que marcou essa diferença. Por isso posso falar pronto, a música tem mantido sempre essa consistência nas coisas que eu digo e vou fazendo, mas estas diferenças que têm aparecido instrumentalmente e que me levam em caminhos diferentes de fazer música têm a ver com o obrigado que eu tenho a todos esses produtores e pessoas que perderam tempo a compor e a escrever, e a ter amigos que adicionaram teclados ou baterias ou baixos, que todos eles fizeram parte do processo, não é? Isto não é eu tenho muito isto porque não sou aquele autodidata que faço tudo, produzo e faço, não sou um Samuel Mira, não é? Não sou um gênio dessa construção. Eu gosto de escrever e estou sempre obrigado a estas partilhas com as pessoas, porque no fundo é o que me leva na vida. Já me levou o surf e as viagens, leva-me o rap, o hip-hop, os concertos, o grafite, toda esta cultura, leva-me o Pilates com as pessoas, às vezes com pessoas, não é, com a idade da minha mãe, em que posso ajudar, e por isso é sempre uma partilha. És um sistema aberto. Acho que a vida tem que ser isto, não estamos cá, não é? Se estamos cá, temos que partilhar, se não for o que é que estou aqui a fazer. Obrigado por teres partilhado connosco. Mesmo que eu o fizesse de forma diferente, não seria correto. Perante o que represento, cada elemento, um papel, são 4 vertentes. Eu sou a mente que debita na escrita o que sente. Obrigado de frente, agradeço sempre cada momento.
Consciente na luta, vou-me manter resistente. Quem me conhece sente, ainda corre atrás do brilho do ser por dentro. Filho do sol que ilumina, base, ganso, casa pia de skate. De hoje em dia, se o gigante dorme, sou ação em poesia, movimento, teoria. Prepará-los para o confronto, ondulação enorme. De pé na lama, saltei da poça, curti com a fama. Roça, querem fofoca, é cosa nostra. Correntes bruscas, eu nado costas. Conheci santas, longe das frotas. Confundi bruxas, vi falsos tropas. Outras corridas, falhas apostas. Dias são dias, vê se te focas. É isso mesmo, é só azeite de consciência tranquila. Meu rap ensina, o teu parece pinga. Outros tempos não perceberam o contexto. É isso mesmo, é só azeite de consciência tranquila. Meu rap ensina, o teu parece pinga. Só falas mal porque tu vês colado pirataria ou naninata. Estás a queixar do quê? Eu não vendi bijutaria, sempre fiz aquilo que eu queria, sem mentir. E se te ouvi ou blá 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 o quê? Ainda hoje faço o que eu quero, poesia e movimento. Eu vim do zero e não esqueço, tenho apreço pelo começo. Qual seria o meu preço? Coisas que o dinheiro não paga. Eu prefiro ter menos paca e manter a paz em casa. Ter os putos bem da cuca, ver o copo meio cheio. O que interessa é o caminho, não quem chegou lá primeiro. Não imaginas o trabalho, não tive nada de graça. Não te foques em lamentos, não te percas que isso passa. Não te foques em lamentos, não te percas que isso passa. Agradece cada momento, nunca sabemos quando acaba. Apoiar quem está presente, quem nos sente e vice-versa. Alguns longe estão cá dentro, quando sentes não interessa. Não te foques em lamentos, não te percas que isso passa. Agradece cada momento, nunca sabemos quando acaba. Apoiar quem está presente, quem nos sente e vice-versa. Alguns longe estão cá dentro, quando sentes não interessa. Tinhas marcado ir para lá? Tinha 8 pessoas marcadas para ir para lá, afinal vão ficar só a cagar nisso. Não quer saber disso. Olha, vê lá se não pões os erros dos gajos no vídeo. É brincadeira. Vais bem, não vais? Mas vais soltinho, não ficaste todo. MC Tranquilo, professor de Pilatos. Nós, os meus avós maternos alentejanos vieram morar para Oeiras há muitos e muitos anos. E nós vinhamos regularmente à casa dos meus avós, que é aqui em Oeiras. E quando voltávamos de lá, não era por este caminho, era ali por outro caminho, passávamos aqui neste sítio. Minha mãe tinha um Volkswagen Brasília antigo. E vinhamos todos dentro do carro dela e fazíamos sempre este sobe e desce que eu te vou mostrar. Fechávamos os olhos, íamos aqui, também acelerava e não me lembro do barulho. E chegámos aqui e fechávamos os olhos e... Sensação. Isto aí é um momento icónico da minha... Eu acho que o pessoal todo da linha tem esse... Tem um sobe e desce. Tem sobe e desce aqui do Oeiras. Não tem nada, para este sobe e desce é só meu. Demasiado focado, eu sou maluco, tal escravo do sistema. Sou isso tudo, até podes querer resposta. Eu sei ser mudo, é o tiro no escuro. Bem-vindo ao mundo, também dei muito. Quem dera há muito, hoje mais estudo. É outro assunto, muitos vendidos, uns distraídos. Já papei muito, não pago tudo. Tudo tem custos, tu cheio de truques. Bem lá no fundo, nem de ti curtes. Muitas chatices, no meio de abutres. Muita burrice, olha os miúdos. Querem ser livres e mais astutos. Devem ter bases e essas verdades nem cá deviam estar. Quero os putos a sonhar, para isso temos que lhes dar oportunidades para mudar o lugar. Há que fazer acontecer. Quem
para julgar. Para que possa acontecer algo mudar, tens de criar oportunidades. Ensinar por entre enganos tudo aquilo que aconteceu com alguns manos. O suficiente para vos dizer apoio, para que sonhos não se percam. O puzzle fica incompleto se estás a esconder peças. Quantas vezes tu falhaste, quantas vezes não quiseste, quantas delas sem motivo. Quantas vezes já pensaste se é verdade que pensaste, quantas vezes foi sentido. Os putos querem bases, os putos querem paz. Sei que muitos andam de luta que os mantém motivados. Deixa-os viver, mas nunca os puxo para baixo. Conta-lhes sempre a verdade. Já vi um duque para o as virar o jogo sem pares e acabar por vencer. Nunca é bom aldrabar-se, aqui só subo aos andares para depois se mandar. Ninguém o quis entender, talvez o outro repare. Foda-se, não quero acreditar. Ontem no meio da conversa reparei no olhar e perguntei, tá tudo bem? Mano, espetacular. Não consegui perceber, ele não se quis alongar. Foda-se, vi aquele puto crescer com o olhar a brilhar, cheio de sonhos presentes mas desapoiado no hustle. Esconderam-lhe as peças. Nunca acabou o puzzle. Nunca acabou o puzzle. Nunca acabou o puzzle. Apoiem, para que sonhos não se percam. Para que sonhos não se percam. Quantas vezes tu falhaste, quantas vezes não quiseste, quantas delas sem motivo. Quantas vezes já pensaste se é verdade que pensaste, quantas vezes foi sentido.